Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Todos acharam? Amém. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai querido, Senhor meu Deus, quero te agradecer, Pai, por esse dia. Quero agradecer, Pai, por cada louvor que foi entoado ao Senhor aqui nessa noite. Deus, eu peço que essa palavra venha ser ministrada no nosso coração, Deus, tanto no meu quanto dos meus irmãos. Que o Senhor possa, né, Deus, falar aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Que o Senhor possa transmitir a Tua palavra de forma verdadeira, que a gente possa enxergar, Deus, o que o Senhor quer de nós. Deus, eu oro pedindo também que o Senhor venha abençoar, para que a gente não venha, Pai, a deixar de lado as Suas instruções, Deus. Que a gente venha sempre seguir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, meu Pai. Fica conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria visão. A visão. E uma coisa interessante, como eu falei do seminário, muitas pessoas acham que só vão para o seminário, vão fazer um curso de teologia, ou uma faculdade teológica, vamos dizer assim, ou uma escola missionária, se você tiver um chamado. Mas, na verdade, não é bem assim. A gente não precisa, na verdade, todos nós fomos chamados. Jesus nos chamou. Todos nós fomos chamados para fazer algo para Deus. Como os seminaristas falaram, nenhum de nós tem que ficar só no banco. Ele chama a gente para fazer algo importante. E é por isso que todos nós precisamos entender que nós somos chamados, independente de qualquer um. E muitas pessoas falam assim: como eu posso ser chamado? Eu não tenho capacidade, eu não posso ir para tal lugar, porque eu não sei se eu vou conseguir pregar ou falar de Deus para as pessoas. Eu não consigo falar, eu tenho peso na língua para falar. Eu tenho alguma deficiência. Não tem nenhum limite para a gente poder fazer a obra de Deus. E nada vai impedir que a gente faça algo para Ele. Uma coisa que Deus ministrou no meu coração, que Ele não chama nenhum capacitado, mas Ele capacita os escolhidos, a quem Ele chama. E é isso que a gente tem que pensar. Por isso que eu li esse texto aqui. Para mim é muito forte, marcou muito para mim, porque eu lembro que antes de ir para o seminário eu já tinha esse pensamento de que todos nós somos chamados para fazer alguma coisa. E esse chamado é universal. Como Jesus falou: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso aqui é para todos. Jesus não está pedindo para a gente fazer alguma coisa, Ele está mandando a gente fazer. Ele está dando uma ordem: ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. E eu fico muito feliz porque eu faço parte das pessoas que obedeceram a esse. Não só porque eu fui para o seminário, mas porque eu entreguei a minha vida para Cristo. E eu fico muito feliz por causa disso. Jesus tem a cada dia transformado a minha vida de uma forma que eu não tem como explicar. E lá no seminário eu comecei a ter várias experiências de cura. Eu nunca pensei que eu poderia ser curado de forma instantânea. Até que eu vim para cá e testemunhei para meus pastores. Para mim foi uma coisa surpreendente. Eu gostaria até de falar com vocês sobre isso. Eu trabalhava no setor lá do seminário, e nesse setor eu mexia com pintura, né?
E eu acho muito interessante que eu aprendi a pintar agora por causa de lá. E é uma coisa que me ensinou, agregou na minha vida. E nisso, eu mexia com alguns produtos que eram fortes, né? Massa corrida, querosene. E isso, com o passar dos dias, ia entrando no nariz e ia dificultando a minha respiração. Até que chegou um ponto que eu fiquei com uma séria dor de garganta e uma inflamação, com o nariz entupido. Aí eu falei, gente, isso aqui tá ficando ruim pra mim. Pra mim, sempre quando eu fico nesse ponto da garganta e do nariz, é a pior das dores pra mim, a pior das enfermidades. Mas eu achava que pra mim eu ia ser curado talvez se eu tomasse um remédio, ou se eu esperasse, né? Se eu dormisse eu ia ser curado. Acabou que não foi desse jeito. Então eu depositei minha fé na oração. Numa segunda-feira, que lá a gente tem de oração, toda segunda-feira, às 6h30, eu fui pro grupo onde todos iam e se reuniam. E o interessante é que o Erismar, que ele é missionário, ele foi para os Ribeirinhos, que é num lugar no Pantanal, para pregar para o povo, como se fossem os índios mesmos. E ele estava com a gente naquela época. Ele perguntou para todos nós naquela noite: quem aqui precisa de oração para ser curado? Na hora eu levantei minha mão. E para mim, quando eu fui ver, eu achei que só eu ia levantar a mão, só eu ia ter coragem para levantar. Aí quando eu fui ver o meu lado e atrás de mim, quase todo mundo levantou a mão. Só que quando ele falou isso, ele falou assim: então tudo bem, são muitas pessoas, então cada um que estiver do lado, ora um pelo outro. E assim foi, e continuamos orando lá, orando e orando. E eu pensei assim, eu estou com essa enfermidade, eu quero ser curado, mas tem tanta gente aqui que está enfermo. Eu estava orando por mim, para que Deus me abençoasse, para que eu fosse curado naquela hora. Só que na hora ele despertou uma coisa no meu coração: por que você não ora pelas outras pessoas, enquanto eles estão orando por você? Aí eu falei, gente, não é verdade? Aí eu comecei a orar pelas outras pessoas. Eu vi algumas pessoas que eu falava assim, rapaz, será que ele está doente mesmo? Mas eu ainda continuei orando. Aí eu esqueci que eu estava com aquela enfermidade naquela hora. E foi no momento que eu depositei minha confiança em Deus e na pessoa que estava orando por mim, porque era uma pessoa que eu sabia que era uma pessoa de oração. Como a oração tem poder na vida da gente. Naquele momento, me veio na mente uma palavra assim: se ao menos eu tocar as suas perdão, se ao menos o Senhor der um toque em mim, eu creio que eu vou ser curado. Um toque apenas. Porque eu lembrei da mulher do fluxo de sangue, que ela tocou as vestes de Jesus e ela acabou sendo curada, e foi instantaneamente. Nisso aí depois daí eu comecei a continuar orando pelas pessoas e tudo mais, orei. Passou uns 2 minutinhos, eu comecei a sentir algo como se fosse evaporando da minha garganta. Aí eu fui curado instantaneamente, naquela hora. Eu comecei a respirar, a garganta parou de doer, e eu respirei normalmente, como se eu tivesse com 1 quilo do pulmão cheio, parece que tinha esvaziado. E para mim, eu dei glória a Deus naquele momento, eu continuei orando, eu chorei naquela hora, eu comentei, queria testemunhar. Para mim foi algo espetacular para mim. E é uma das experiências que eu fico feliz de estar participando desse chamado que Jesus tem para minha vida. E essa é a primeira coisa que eu queria falar. Todos nós fomos chamados. E uma pessoa que eu acho que a gente não pode dar desculpa para falar que não temos capacidade, ou que a gente não foi chamado para fazer nada. Só fulano que foi chamado, ele vai para o seminário, isso não é para mim. Mas na verdade, como eu disse, todos nós fomos chamados, Jesus chamou a todos. Então, se a gente for pensar na vida de Pedro não tinha em si uma capacidade de pregar, nem de fazer nada para Deus.
Ele era pescador de peixes, mas acabou que Jesus o transformou em um pescador de homens. Alguém que não tinha esperança de ser nada na vida, não tinha um propósito futuro, Jesus fez ser um pescador de homens. E hoje a gente conhece ele como o apóstolo Pedro, aquele que foi crucificado de cabeça para baixo. Isso é uma coisa que eu fico feliz, deixa meu coração bem ardente, porque são vários exemplos que a gente tem na Bíblia de que o chamado é universal. Mas talvez a gente pode até pensar, certo, o chamado ele é universal, é para todo mundo tem que participar, mas todo mundo vai fazer a mesma coisa? Todo mundo vai ser pastor? Isso é uma coisa muito interessante. Como o Pedro tinha pregado na última vez, ele falou que alguns vão ser talvez padeiros, outros vão ser pastores, alguns vão ser pedreiros, outros vão ser talvez até táxis. Então, na verdade, Deus tem um chamado específico para cada um, mas primeiro você tem que atender a esse primeiro chamado. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Primeiro chamado. O que é universal, a gente tem que atender. Jesus, ele não está simplesmente falando, vem meu filho. Não, ele está dizendo, vamos, você tem que ir. Você tem que colocar de sua disposição para isso. Você tem que despertar para seguir esse chamado. Do contrário, a gente vai fazer o quê? Vamos viver uma vida pacata e simples. De certa forma, isso até parece ser bom, mas no final, ela não é eterna. Gostaria que vocês abrissem em Atos capítulo 6, só para me acompanhar. Do versículo 1 ao 7. Vou ler do versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram esses homens: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo; Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui a gente pode ver aonde Pedro chegou. Nesse capítulo de Atos, a gente pode ver que os 12 discípulos se reuniram, que eles estavam nessa igreja. E eles viram a importância da palavra. A importância da palavra, o quão importante era a oração e a palavra. Tanto que eles falaram o seguinte: mas irmãos, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Uma coisa que eu achei muito interessante nesses versículos é esse versículo 2. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eles sabiam da responsabilidade que eles tinham de pregar a palavra. Então eles se dedicaram totalmente a isso. Dedicaram a oração, dedicaram a palavra, ao ministério, para que eles pudessem ser mais e mais íntimos de Deus, para que eles pudessem ter capacidade de ganhar mais almas para Cristo. E isso nada mais é do que a mentalidade. Eles têm uma visão acerca do reino de Deus. Eles sabem qual que é o propósito final que eles querem chegar.
E eu achei interessante, porque aqui fala: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Essas mesas foram destinadas aos 7 escolhidos: Filipe, Estevão, Nicanor, Prócoro, Timão, Pármenas e Nicolau. E eu queria destacar Filipe. Se puderem abrir também no capítulo 8 de Atos, versículo 4 e versículo 8. Ao versículo 8. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Isso daqui é uma chave. Nessa passagem, Filipe, ele estava pregando para uma multidão. Então a gente pode concluir que nesse lugar aqui era um avivamento. Estava ocorrendo um avivamento nesse lugar, no meio de todo esse povo. Mas antes que Filipe estivesse nesse lugar, pregando para multidões, para aquele alvoroço, aquele avivamento, onde que está todo mundo animado, está todo mundo no fogo, está todo mundo feliz com Deus, sentindo a presença, ele estava servindo as mesas, porque os apóstolos já tinham falado para ele: nós devemos nos dedicar à palavra, ao ministério da palavra e ao ministério da oração. Então vamos separar esses para servirem as mesas. E para finalizar essa parte de Filipe, no versículo 26 diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Ele se levantou e foi. Essa é a parte mais impactante para mim dessa passagem, porque mostra como ele foi disposto. Você não vê Filipe falando: não, senhor, mas ele não recuou, ele simplesmente foi. E uma coisa interessante é que antes que ele estivesse no avivamento, ele estava servindo as mesas. Para que ele pudesse ter essa sensibilidade de obedecer a Deus, ter essa disposição de ir para o deserto no meio de um avivamento, ele precisava ter esse coração voltado para Deus. Ele precisava ter a visão focada no propósito. E é isso que é o mais interessante. Ele se despertou para fazer aquilo que Deus queria. Ele se despertou. Porque muitos de nós achamos que, às vezes, fazer uma coisa simples como varrer a igreja, ou até nas nossas casas mesmos. Na nossa casa, a gente fazer uma tarefa diária é uma coisa muito simples. Talvez a gente não está sendo usado por Deus para lavar uma louça, não estamos sendo usados para varrer um chão, ou para ir comprar alguma coisa na rua para a pessoa que pediu. Mas aqui, para você ver como o coração dele estava ligado com Deus, ele servia as mesas. Então, toda a disposição que ele tinha naquele avivamento, ele tinha também para servir as mesas. Esse coração voltado para Deus é um coração que tem visão. Ele tem visão do alto. E Filipe, ele tinha essa visão. E hoje é uma coisa que eu busco sempre. Eu busco sempre ter essa visão, independente de qual lugar que eu estiver, seja na igreja, seja no seminário, seja no meio de qualquer outras pessoas ou qualquer grupo social. Eu acredito que aquilo que eu fizer com a minha intenção de coração para Deus, que eu fizer de forma certa para Ele, que eu sei que vai agradar a Ele, isso é o melhor que eu posso fazer. Para mim, esse
é o amor que Deus quer que a gente mostre para o mundo, que a gente revele para o mundo. Só que, além dessa sensibilidade e disposição no coração dele, a gente pode até pensar que seria difícil chegar nesse ponto. Mas na verdade, a gente só precisa reconhecer uma coisa: se os nossos olhos estão obscurecidos ou não. E é o segundo ponto que eu queria falar com vocês nessa noite. Olhos obscurecidos geram um entendimento cego. Vou ler uma passagem de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Certamente que o diabo ele é inimigo das nossas almas. Ele o tempo todo vem tentando nos enganar, ele tenta nos iludir e muito mais nos deixar cego aquilo que Deus quer para nós. E é por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, para a gente não cair nesse engano de estar com essa cegueira espiritual, da gente não estar com entendimento, mas tendo o entendimento cego, porque de nada adianta a gente ter ele. O diabo, ele é o inimigo das nossas almas. E enquanto não entendermos que os olhos são a janela da nossa alma, a gente nunca vai ser liberto dessa cegueira espiritual. Isso é uma coisa que eu me atentei muito, e é por isso que eu dei esse tema de visão. Refere muito aos nossos olhos. Quando a gente pensa em visão, a gente pode falar que olhos, né? Para enxergar. Os nossos olhos foram feitos para enxergar. Mas a gente pode enxergar no escuro? Não pode. Não pode enxergar no escuro. Então para a gente poder enxergar, a gente precisa de luz. Sem a luz é impossível enxergar. E é uma coisa que eu destaquei, que o propósito dos olhos é enxergar, e um dos propósitos da luz é dar sentido à existência dos olhos, para que eles possam enxergar. Porque do contrário, os olhos mesmo sem a luz, por mais que eles funcionem, não vai dar para enxergar nada na escuridão. É por isso que temos que ter essa dependência da luz. E um versículo que sempre tocou no meu coração está em João, capítulo 8, versículo 12. Eu gosto demais quando Jesus faz essas referências. Ele faz essas coisas maravilhosas. João capítulo 8, versículo 2. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isso me chama demais a atenção, porque antes eu andava em trevas e para mim nada do que eu fazia dava certo. E por mais que eu achasse que eu tinha alguma esperança de fazer, não, eu vou fazer certinho hoje, vou fazer dessa forma que eu não vou me sentir tão mal e vai dar certo, dessa forma aqui. Mas eu não tinha a luz. Então como eu podia enxergar estando cego? Com essa cegueira espiritual. É uma coisa que muitos de nós temos que nos atentar. Às vezes a gente já está em Cristo, mas a gente ainda está com o entendimento cego. Então precisamos voltar os olhos para Ele. Voltar os olhos para a luz que vê o mundo. E essa luz nos dará vida. Eu fiz um leve estudo sobre a questão dos olhos. Eu achei muito interessante como eles funcionam. Eles, na verdade, eles não são projetores, porque eles não fazem imagens, não fazem luz, não fazem, na verdade, coisas para fora. Na verdade, eles apenas recebem. Os olhos, eles têm cerca de 6 músculos em cada área. Pelo que eu me lembro, aqui e aqui, e mais outros 2, não sei onde fica.
Tanto que ele pode se mexer até dessa forma. Não sei como explicar, deixa eu ver. Ele pode mexer desse movimento, os olhos. Só que a gente não sabe. E é uma coisa interessante, mas o que eu quero falar sobre os olhos? Os olhos, eles nada podem enxergar a não ser algo emitido pela luz. Então, quando a gente está vendo um objeto na nossa frente, é porque a luz está ricocheteando e voltando para os nossos olhos. E a gente recebe essa luz, e vários captores que têm receptores, né, de luz, eles filtram essa luz nos nervos e levam direto para o cérebro. E nisso, o cérebro, ele ajusta e organiza todas as informações e fazem com que a imagem saia de forma perfeita, com todas as cores, com todos os movimentos. E uma coisa que eu achei interessante nos olhos também é que depois do cérebro, os olhos, eles são o órgão mais complexo do corpo humano. Imagina só, pode até se dizer que os olhos são uma extensão exterior do cérebro, pela sua ligação com o cérebro. E isso que eu achei muito interessante. E trazendo para nós hoje, de forma mais simples, né, que pode explicar, nós também temos olhos espirituais. E assim como nossos olhos físicos, eles têm todo esse sistema natural para poder enxergar a luz, captar e recebê-la, a gente precisa cuidar para que ele continue recebendo. Os nossos olhos espirituais também. Precisamos manter o cuidado de estar sempre olhando para a luz e não para as trevas. Sempre quando Jesus fala sobre ir para frente, o caminho é estreito, não olhe para trás, é justamente para isso, para a gente focar sempre em Jesus como nosso alvo principal. Jesus sendo a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente é iluminado por Ele, a gente passa a iluminar outras pessoas. E isso é a parte mais interessante, porque além de nos dar vida, Ele faz com que a gente passe vida para as outras pessoas. E isso é o poder do Evangelho, é o poder que há no Filho de Deus. Eu vou ler uma passagem bem rápida, está em Mateus, no capítulo 6, versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Esse é um versículo que nunca vai sair da minha cabeça, porque é um dos que eu memorizei. E para mim é muito interessante a forma que Jesus fala sobre os olhos, como é importante essa questão. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, daí você pode ver que se os teus olhos são a lâmpada do teu corpo e Jesus é a luz, quando você recebe a luz que é Jesus, você começa a iluminar. Da mesma forma como ele fala, se os teus olhos forem maus, você terá trevas no corpo. Se você começar a enxergar coisas ruins e a receber, seu corpo será da mesma forma, ele estará em trevas. E que grandes trevas serão, como ele fala. E é uma coisa que Jesus, ele deixou claro: tome cuidado do que você vê, tome cuidado daquilo que você tem gastado tempo olhando. Os olhos são preciosos e Deus fez ele de uma forma que eu acho que é linda. Então a gente tem que cuidar muito bem. E uma relação que há nisso tudo, muitas das vezes achamos que a culpa é só do diabo, mas não. Na maioria das vezes a culpa é até nossa, pela nossa negligência. Às vezes negligenciamos coisas que Jesus tem falado com a gente.
E não cheguei nesse ponto ainda não, mas está quase lá. Luz, como a gente aprende, lá no seminário tem várias definições de várias coisas que eu fui aprendendo. Como o Lucas falou, o amor é a decisão de fazer o melhor possível para Deus e para o seu próximo. Luz é como entendimento. Então, se a luz é entendimento, se você recebe esse entendimento, se torna responsabilidade. Então, luz é igual a responsabilidade. Quanto mais luz você tem, mais responsabilidade você tem. E cabe a nós cuidar para que os nossos olhos possam continuar recebendo essa luz. Porque se a gente continuar recebendo luz em cima de luz e a gente não passar a administrar essa responsabilidade, não começar a exercer ela, consequências vão vir. E a gente tem que estar mantendo os olhos ajustados em Deus. E esse é o terceiro ponto que eu queria falar com vocês. O ajuste de foco. Precisamos ajustar os nossos focos, os nossos olhos. Eu podia até fazer uma comparação entre os olhos humanos e uma câmera fotográfica, mas, na verdade, se for comparar, os olhos eles têm cerca de 572 megapixels e uma câmera chega a ter normalmente 16, 17, 20. Então a capacidade dos olhos é muito grande. Porém, a gente não fala de resolução. A resolução é diferente. Então, quando você vê a resolução no vídeo do YouTube, às vezes está em 1080p, que são mais do que 720, né? Essa resolução, ela não está em si nos olhos. Porque, na verdade, os olhos, como eu falei, ele não é um projetor. Ele é apenas um receptor. O celular, ele projeta. Mas, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que dar muita importância para essa questão do ajuste de foco. A gente pode ter olhos bons, mas a nossa alma não está boa. A gente pode ter até então, no nosso pensamento, uma vida boa, mas os nossos olhos não estão bons. Por isso que é importante essa questão do ajuste de foco. Só que você pode pensar que sou eu quem faço, sou eu quem ajusto, e eu acredito muito que os meus olhos estão muito bons. Eles já estão ajustados, eu consigo enxergar de forma certa, mas eu não quero falar sobre os olhos físicos, mas os espirituais. Será que os nossos olhos espirituais, eles estão ajustados na vontade de Deus? Será que os nossos olhos estão voltados para a luz de Cristo? E é isso que a gente tem que sempre se atentar. Mas Jesus, ele sempre nos dá esperança. Então eu vou abrir um texto em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Versículo 1 ao 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse é um benefício que
quando a gente está naquela situação da cegueira espiritual, um entendimento cego, às vezes até mesmo da Bíblia, Cristo, quando a gente começa a enxergar Ele em si, a gente é renovado. E Cristo ajusta o nosso foco de volta. E isso que é o importante. E eu fico feliz com essa questão, porque não depende só de nós. Às vezes a gente acha que pela nossa força a gente vai fazer alguma coisa. E é certo que a gente tem que fazer as coisas para Deus. Como eu disse, o chamado tem que partir do nosso coração. A gente tem que fazer. Mas Deus, Ele já fez tudo na cruz. Tudo na cruz. Todos nós já conhecemos esse capítulo, mas é sempre maravilhoso citar ele de novo. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele deu o seu único Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a nossa esperança. E esse também deve ser o nosso ajuste de foco. Focados em Cristo, na morte da cruz que Ele teve. Mas olha para você ver como a questão dos olhos e da visão é importante. Se a gente até pensar como Jesus morreu na cruz, morreu, e a gente não pensar que Ele ressuscitou, o que vai adiantar? A gente tem que estar sempre buscando ajustar o nosso foco para manter essa visão. Com esse ato de graça, Cristo nos dá outros pares de olhos, e assim passamos a ver a luz e conseguimos recebê-la, e assim refletimos ela aos outros. Jesus é a luz do mundo. Então, nada mais do que aqueles que são seguidores e se dizem seguidores dele, nós também devemos ser a luz do mundo. Ele nos chama para ser. Devemos ser o sal do mundo, aquele que salga, que dá gosto para a vida das pessoas, para quando as pessoas olham para a gente, elas veem Cristo, elas veem essa luz. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de uma pessoa chegar perto de você e você está conversando com ela e ela começa a abrir o coração e você começa apenas a ouvir. E ela começa a mudar o rosto, começa a ficar feliz, começa a falar sorridente. E você não falou nada. Só que quando ela termina de falar, ela fala: nossa, muito obrigado. Você é diferente. Eu vejo que você tem algo diferente. Parece que você brilha mais. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar esse ponto de receber tanta luz de Cristo, de receber tanto de Jesus, que a gente vai estar iluminando, a gente vai estar irradiando as pessoas. É por isso que a questão, os olhos dependem da luz. Nós dependemos de Jesus. Jesus, ele pode ficar sem a gente, mas os olhos, que somos nós, não podemos ficar sem Jesus. Do contrário, andaremos sempre em trevas. E uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando, quando a gente está em momentos até ruins, essa luz ela vem para tirar todas as trevas, todas as tristezas, todos os sofrimentos. A gente pode até passar por dores, por sofrimentos, por momentos difíceis, situações que muitas das vezes parecem ser insolucionáveis. Mas se a gente estiver mantendo o foco e a esperança nele, a gente consegue vencer. Por isso que temos que elevar os nossos olhos para o alto, elevar da onde vem o Senhor. E eu queria falar de 3 pilares da visão. O primeiro está em Salmos 17, versículo 8. Salmos 17, versículo 8. Diz assim: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Glória a Deus. Esse versículo para mim é como uma grande promessa e também ao mesmo tempo como uma grande garantia. Quando se fala aqui, guarda-me como a menina dos olhos,
se você for pesquisar nos costumes daquela época, menina dos olhos significava a pálpebra, essa que está por cima dos olhos. E como eu também fiz um estudo, o músculo mais rápido que tem no corpo humano são o da pálpebra. Porque pode vir um cisco no seu olho, rapidamente você nem vê, mas seu olho, suas pálpebras automaticamente piscam. E por isso que ele é o mais rápido. Então, essas pálpebras impedem que qualquer coisa entre nos olhos, a não ser uma coisa que é linda, né? Nada pode entrar nos olhos a não ser a luz. As pálpebras não permitem que nada entre a não ser a luz. E é isso que nos dá essa garantia. Jesus, quando ele entra, ele não quer sair mais. Então, eu acredito muito que essa esperança que a gente tem nele, de estar sempre com o coração tranquilo, com o coração esperançoso, feliz e alegre, é por causa dessa promessa que ele nos deu. E em Salmos 19, no capítulo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz, ela estará em nós enquanto a olharmos. E esse é o segundo pilar. O primeiro pilar foi uma grande promessa e garantia que a gente tem de Deus estar nos guardando debaixo das suas asas e como a menina dos seus olhos. E esse segundo pilar, a luz está em nós enquanto a olharmos. Então, essa luz que a gente recebe nada mais é, e ela nada mais irradia, ela sai da palavra de Deus. Essa luz, ela vem para os nossos olhos. E quando a gente recebe, a gente passa a enxergar. Onde tudo era escuro, é como se fosse duas lanternas. A gente começa a enxergar passo a passo, por causa da palavra de Deus. Porque nós recebemos ela. Essa luz estará em nós enquanto a olharmos. Então precisamos manter os olhos nela. Precisamos manter o foco na palavra de Deus, porque é dela que depende toda a nossa vida. É como se fosse o nosso manual. Jesus deixou todas as instruções, não de forma que a gente vai falar assim, não, eu tenho que fazer apenas dessa forma. Na verdade, Jesus, ele conhece tanto o ser humano que ele fez uma história para que a gente pudesse conhecer mais sobre ele. E a história que está na Bíblia fala muito sobre Deus. E quanto mais a gente lê, mais a gente é renovado, mais a gente começa a enxergar e a ver tanta coisa. Como eu tinha falado no início, eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a ver vários e vários defeitos, mas nenhum deles estava na Bíblia, todos estavam em mim. Eu comecei a enxergar os defeitos que tinham em mim e comecei a tirar. Então Cristo começou a fazer um processo de santificação, um processo que é possível para aqueles que estão todos os dias fixados com os olhos na palavra de Deus. E por último e terceiro pilar, está em Salmos 32, versículo 8. Esse é um versículo que eu até então, antes de ir para o seminário, eu nunca tinha lido ele. Mas depois que eu li, é um dos que eu mais gosto. Salmos 32, versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. O terceiro pilar é o de que enxergaremos com os olhos de Deus, a partir dos olhos de Deus. Então, se a gente passou por tudo isso e chegou até aqui, esse pilar é uma promessa também que Ele nos deu. A gente passa a ser direcionado a partir das vistas dele. Ele começa a nos mostrar certas coisas que a gente não consegue ver.
E o que a gente não consegue, se a gente buscar ajuda e pedir para Ele, Ele vai mostrar para a gente. E essa é a importância. Por isso, eu acho também que nós temos 2 olhos, para a gente não focar só em um lugar, mas a gente poder enxergar mais, conseguir olhar mais. E é por isso que a gente tem só uma boca, porque a gente tem que falar pouco, a gente tem que ver mais, observar, a gente tem que ouvir mais, ficar sempre atento. E quando a gente passa a enxergar através dos olhos de Deus, a nossa vida é endireitada. Então, um caminho que era estreito passa a ser mais fácil a andar por ele. Não que realmente vai ser fácil, mas você consegue ver você vê que é possível passar por ele. Não é impossível, porque Deus, Ele já tem feito você enxergar. Mas depois de tudo que eu falei, talvez pode até estar pensando, qual é a visão que eu preciso ter de tudo isso? Qual que é a visão realmente que eu preciso ter? A visão que o alvo em si, que a gente precisa ter, todos nós, é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Se tudo que eu tiver falado, talvez se tiver esquecido, só não esquecer dessa parte. Devemos conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Essa tem que ser a nossa visão. Tem que ser o nosso alvo principal. Porque no que depender de mim, a próxima geração, ela não vai ficar com os olhos obscurecidos. Não a próxima geração. No que depender de mim, eu vou fazer o que eu puder. E quando as pessoas pensam em seminário, às vezes elas acham que é uma coisa muito complicada, que é só maluco que vai. Mas a verdade é mais ou menos isso. É só maluco que vai. Mas aqueles que são malucos por Cristo. Porque quando você entende aquelas passagens do Evangelho de Mateus, Jesus falando: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, esse não é digno de mim. Você começa a falar: opa, tem alguma coisa de errado então. Parece que eu gosto mais da minha mãe, eu gosto mais dos meus irmãos. Então, eu estou enxergando de uma forma errada. A gente lê, a gente vê aquilo que Jesus falou e passamos então a viver somente se a gente receber aquilo que Ele falou. Porque para a gente ler é fácil. A gente tem os olhos para ler, né? Porque naturalmente. Mas como o propósito principal do olho é receber a luz, se a gente não recebe essa luz, não adianta a gente estar lendo a Bíblia. Se ela é a lâmpada para os meus pés, se ela é luz para o meu caminho, se eu não recebê-la, de nada vai adiantar. Eu ainda vou continuar andando na escuridão. Eu vou estar até achando que eu tenho entendimento. Não, eu conheço Jesus. Eu sei sobre Ele, eu sei que Ele morreu, Ele ressuscitou. Mas se você não pratica, isso é um entendimento cego. E a gente não pode ter esse entendimento. Jesus não nos chama para ser assim. E é por isso que Cristo, Ele quer abrir os nossos olhos. Do contrário, a gente pode ser chamado até como Israel naquela geração. Por isso que no que depender de mim, eu vou fazer o que eu puder para poder trazer luz e fazer essa geração enxergar o que realmente temos que fazer. Como o chamado é para todos e não só para alguns. Não tem essa de que uns são predestinados para ser crentes e outros são predestinados para não ser crentes. Não, todos nós. Jesus fala, Pedro escrevendo suas cartas fala que Deus é misericordioso e Ele não quer que nenhum ímpio morra, mas que sim ele se arrependa. Se esse é o coração de Deus, por que então que eu vou ficar negligenciando toda essa luz que eu tenho, que eu recebi, essa responsabilidade? Porque seria muito fácil continuar vivendo a vida que a gente vive. Só que Cristo, Ele nos chama para algo maior.
E o último ponto que eu queria deixar para vocês hoje, nosso maior desejo deve ser esse: santidade hoje. Santidade hoje. Em Mateus capítulo 5, no versículo 8, está falando sobre as bem-aventuranças. Eu vou ler a bem-aventurança do versículo 8. Capítulo 5 de Mateus, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso aqui é a chave. É a chave que a gente tem da nossa esperança. A minha esperança está em que eu vou poder ver Deus lá no céu. E eu até posso pensar, certo, eu vou para o céu, a minha garantia é o céu. Mas imagina se você vá para o céu, mas você não possa ver Deus. Vamos supor que ele não está no céu. Se é como no povo de Israel no deserto. Deus estava falando com Moisés que ele ia mandar um anjo adiante do povo para que eles fossem, porque Deus estava esgotado daquele povo, de tantos pecados, de tanta desobediência. Mas Moisés disse: Senhor, eu não irei para lugar nenhum se o Senhor não for. Então se Moisés naquela época ele tinha essa consciência de que independente do lugar que seja até no céu, seja no lugar mais feliz do mundo, se não tiver Deus, não tem felicidade nenhuma. Não importa essa questão. O que importa é que a gente possa ver a Deus. Se a gente ver a Deus, a gente vê tudo. Porque, como eu disse, os olhos só podem ver objetos através da luz, porque a luz reflete nele, ricocheteia nos nossos olhos e recebemos. Do contrário, fica tudo escuro e não vemos nada. Se não tivermos a luz da criação, que é o próprio Deus, como a gente vai viver a eternidade? A eternidade depende de Cristo. Então a gente não pode cair no engano de esquecer a importância dessa palavra, esquecer a importância que a gente tem, a missão que a gente tem aqui na terra. Deus ele deixou isso para que a gente possa completar a nossa vida e dizer no final: eu vou ver o Rei da Glória. Eu vou ver o Rei da Glória. Eu tenho essa esperança de que eu vou ver Ele no final. E eu fico feliz porque é uma coisa que deixa um fervor no coração, uma esperança. Cada dia que você pensa, você medita, você olha para as Escrituras e você pensa assim: isso aqui quer falar um pouco mais de Deus para mim. Isso aqui é como Deus era naquela época, ou como Ele agia. Isso daqui não é para as pessoas. Não, essa passagem aqui que Deus está falando é para mim. É eu que tenho que mudar. Essa noção do que a gente pode enxergar é o que importa. E como eu disse, se a gente não tiver em santidade, não adianta a gente viver da forma que a gente quer. Se a gente quer ver Deus, a gente não pode viver sem santidade. Por isso que o versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Somente com santidade a gente pode ver Deus. Somente com santidade. Do contrário, como a gente vai poder ver aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Se os olhos dele são como chamas de fogo, eu acredito muito na questão como o coração dele arde pelas almas das pessoas. Como isso é expresso por João em Apocalipse. Jesus tendo olhos de fogo, ele voltando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai vir para buscar a sua igreja. E se ele tem esses olhos de fogo, esses olhos em chamas, esse desejo ardente pelas almas, pela sua igreja, a gente também tem que ter esse desejo no coração. Porque eu acredito muito que João quis expressar aquilo que estava dentro do coração de Deus. Olhos como chamas de fogo. É um fervor que não tem como comprimir, ele sai para fora. Então a gente tem que tirar
toda essa luz de dentro e levar para todos. Essa luz que a gente recebe não é só nossa. A partir do momento que a gente tem o entendimento, a gente ajusta os nossos olhos para Deus, a gente passa a enxergar de verdade. A gente tem que transmitir isso para as pessoas. Eu não posso guardar algo tão especial só para mim. A salvação não é só para mim. É claro que a salvação é individual, mas o que eu puder fazer para ganhar mais vidas para Deus, isso eu vou fazer. E isso é que importa. E eu gostaria de ler um último capítulo, um versículo de Efésios 5:14, só para encerrar. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, Cristo é Ele quem vai nos iluminar. Se a gente outrora estava morto, Cristo passa a nos dar vida. Se outrora a gente estava cego, Cristo Ele nos dá novos olhos para enxergar, olhos espirituais. Se outrora a gente não conseguia entender, porque éramos cegos no entendimento, Cristo Ele abre a nossa visão para enxergar o propósito real do que Ele está falando na Bíblia. E Jesus ele tem falado muito no meu coração em relação como a vinda dele está próxima. O tempo hoje em dia está sendo abreviado. A vinda de Jesus está cada vez mais próxima, vários acontecimentos. A gente vê hoje no mundo de hoje em dia essa pandemia, essas enfermidades que as pessoas estão tendo. E eu fico muito triste quando uma pessoa fala que um familiar dela morreu sem Cristo. Isso dói demais o coração. E é por isso que eu busco sempre o máximo estar alinhado com Deus, para que eu possa orar pela minha família, porque eu quero ganhar a minha família para Cristo. E isso eu posso ganhar através do meu testemunho, mas não só pelo testemunho, mas também através da oração. Ele me iluminou, então eu tento o máximo fazer para iluminar minha família. E no que depender de mim, a minha família, ela não vai ser perdida nessa geração. Não vai ser perdida. Nenhum de nós podemos deixar que essa geração seja perdida. Parentes, familiares, amigos. Às vezes essas pessoas estão apenas precisando de um toque. Apenas um toque. Apenas ouvi-las para que elas despertem. E Cristo tem nos chamado para despertar. Assim Ele nos renova. Assim Ele nos transforma. E assim Ele nos faz novas criaturas. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Gostaria que vocês ficassem de pé, para a gente estar fazendo uma oração. Eu creio que Cristo, Ele pode, se você chegou aqui com entendimento cego, se os seus olhos estão desajustados com a vontade de Deus, ou às vezes se você se sente preso a uma visão que não é aquilo que Deus quer para você, eu convido vocês a fecharem os olhos, vamos estar fazendo uma oração. Eu acredito muito que Deus pode fazer milagres, não só físicos, mas também da alma. Ele pode curar a nossa alma, Ele pode curar os nossos olhos, a nossa visão espiritual. Apenas temos que confiar de que Ele é poderoso para isso. Ele foi quem criou os nossos olhos. Então eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, como o Senhor falou nessa palavra, Deus, eu acredito muito que o Senhor foi quem fez toda a luz. O Senhor disse, haja luz, e houve luz, Pai. E o Senhor viu que era bom. Então eu peço, Senhor Deus, que venha iluminar, Pai, os nossos olhos. Pai, se tem alguma pessoa, Pai, que está com o coração, Pai, na escuridão, se ele está com os olhos obscurecidos, não conseguindo ver ao Senhor, Pai, eu venho pedir ao Senhor, Deus, que venha trazer ele a visão de volta, Pai. Que o Senhor possa iluminar
em nome de Jesus, Pai, abençoar a vida de cada uma dessas pessoas que precisam, Pai, desse ajuste de foco, Pai, que precisam de uma nova visão, uma visão celestial do que o reino de Deus quer para nós. Pai, que a gente assim possa apressar a vinda do Senhor, Deus, para que as pessoas, Pai, neste mundo não venham a se perder, mas que em nome de Jesus, Pai, elas venham ser ganhas e elas também venham enxergar, Pai, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus. Eu peço, Senhor, que venha estar sarando, Deus, cada vista, Pai, cada vista espiritual, Deus, que o Senhor possa tirar toda a cegueira, Pai, que o Senhor possa trazer novos olhos, uma nova visão, Pai, um propósito que está alinhado com a sua vontade, Deus, para cada vida aqui neste momento, Pai. Eu acredito que a tua palavra, Pai, ela vai e ela não volta vazia. Assim como, Pai, eu recebi essa luz, eu peço, Senhor, que venha, Pai, em nome de Jesus, transmitir para que eles recebam, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor pode fazer muito mais do que a gente imagina, Deus. O Senhor pode nos guardar como a menina dos teus olhos, Pai. Eu peço, Senhor, que continue abençoando, Deus. Nos instrua, Pai, segundo as suas vistas, segundo os seus caminhos, Pai. Assim como a lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos, Pai. Eu peço, Senhor, que venha direcionar a gente nos teus caminhos a cada dia, Deus. Em nome de Jesus, para que a gente possa enxergar, Pai, enxergar as verdades espirituais do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro, pedindo que o Senhor venha, Pai, sobre nossas vidas, sobre os nossos olhos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Queremos ver o Senhor. Queremos ver o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.